Um milionário desconfiado, uma empregada humilde e um cofre deixado aberto com notas espalhadas de propósito. Mauro fingiu dormir para testar a honestidade de Teresa. Mas o que ela fez naquele dia mudou completamente a forma como ele via o mundo. A mansão estava em silêncio. O tipo de silêncio que pesa, o de quem vive cercado de tudo, mas sente que falta algo. O relógio marcava quase 10 da noite, quando Mauro Fontes, empresário de 55 anos, desligou o último e-mail e recostou-se na poltrona de couro marrom. O rosto cansado refletia no vidro da janela, iluminado pela luz quente da sala. Lá fora, a chuva caía fina sobre o jardim impecável. Era um homem de sucesso, acostumado a dar ordens, a ser obedecido e a confiar em poucos, quase ninguém. Desde que a ex-esposa o deixara levando parte da fortuna e da confiança, Mauro aprendera a desconfiar de tudo e de todos. Naquela semana, algo o intrigava. Pequenas coisas começaram a desaparecer pela casa. Notas de 50, uma pulseira e um relógio antigo, até uma caneta de colecionador. Nada que realmente abalasse sua fortuna, mas o bastante para incomodá-lo. O alvo da suspeita não demorou a surgir em sua mente. Teresa, a nova empregada. Mulher simples, cerca de 40 anos, viúva, sempre de postura correta e olhar cansado. Trabalhava ali havia 3 meses. Mauro nunca tivera problemas com ela, mas desconfiava por instinto. É sempre assim, murmurou para si mesmo. Eles parecem honestos, até provarem o contrário. Naquela noite, ele decidiu fazer algo que para sua mente fria e calculista parecia lógico: testá-la. A sala principal era ampla, decorada com mármore e espelhos que refletiam o brilho dourado das luminárias. Mauro abriu discretamente o cofre embutido na parede atrás do quadro e retirou alguns maços de dinheiro. Deixou-os visíveis sobre o aparador junto a um relógio de pulso caro. Em seguida, apagou metade das luzes, reclinou-se na poltrona e fingiu adormecer. O som distante de passos suaves ecoou pelo corredor. Era Teresa, encerrando a limpeza da noite. O uniforme azul já estava amarrotado e as mãos marcadas pelo trabalho. Ela parou na porta, hesitante. O patrão parecia dormir profundamente. O cofre, aberto. O dinheiro, exposto. Por um instante, o olhar dela se demorou naquelas notas. Teresa respirou fundo, olhou para Mauro e, em silêncio, caminhou até ele. A cada passo, o chão brilhante refletia sua figura. Uma mulher simples, cansada, mas com algo nobre no olhar. Chegou perto do sofá. O empresário parecia imóvel. Ela notou o cofre entreaberto. A expressão dela mudou. Não de ganância, mas de preocupação. Teresa olhou ao redor, certificou-se de que não havia ninguém e, com cuidado, começou a recolher o dinheiro que estava sobre a mesa. Por um instante, Mauro, ainda com os olhos semicerrados, sentiu o coração acelerar. Pegou, pensou, mas o que veio a seguir o desarmou completamente. Teresa não colocou o dinheiro no bolso. Ela o organizou, dobrou as notas com cuidado e as devolveu ao cofre, fechando a porta devagar até ouvir o clique. Em seguida, pegou o casaco de lã que estava caído sobre o sofá e o colocou sobre Mauro. Ajeitou a gola com delicadeza, como quem cobre alguém querido. Ficou ali parada por um segundo, olhando para ele, e murmurou baixinho: nem sempre quem tem tudo dorme em paz. Depois, apagou as luzes, pegou o balde e saiu. Mauro manteve os olhos abertos por um instante, paralisado. Sentiu o ar preso no peito. Ele, que sempre se achara esperto, poderoso e acima de qualquer ingenuidade, estava ali, envergonhado. Levantou-se lentamente, foi até o cofre e confirmou. Tudo estava exatamente como antes. Nenhum centavo faltando. Nenhum objeto fora do lugar. Encostou-se na parede pensativo.
O eco das palavras dela ainda vibrava em sua mente. Nem sempre quem tem tudo dorme em paz. Pela primeira vez em anos, aquela frase o fez se olhar no espelho. E não gostou do que viu. Naquela madrugada, Mauro Fontes não conseguiu dormir. O plano de testar a honestidade da funcionária o havia exposto, não a ela, mas a si mesmo. Enquanto o vento balançava as cortinas, ele ficou ali, sentado, observando o cofre fechado. A dúvida agora não era se ela era honesta. A dúvida era por que ele precisava desconfiar de alguém que nunca lhe dera motivo algum. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da cozinha, dourando o chão de porcelanato. Teresa já estava de pé, preparando o café. Mauro apareceu na porta, em silêncio. Ela se assustou, endireitou a postura. Bom dia, senhor. Ele demorou a responder. Bom dia. Dormiu bem? Ela sorriu, sem saber que ele lembrava de cada gesto da noite anterior. Sim, senhor. E o senhor? Melhor do que mereço, respondeu ele, com um meio sorriso enigmático. Teresa riu, sem entender. Serviu o café com a mesma calma de sempre e saiu para o jardim. Mauro ficou observando-a pela janela. O sol refletia no avental azul e ela parecia alheia a tudo, apenas cumprindo seu trabalho com serenidade. Mas dentro dele, algo havia mudado. Pela primeira vez, Mauro Fontes sentiu respeito genuíno, não por quem tinha poder, mas por quem tinha caráter. E sem perceber, aquele seria o primeiro de muitos testes que ele não aplicaria mais nos outros, mas em si mesmo. O dia estava silencioso na mansão. O som distante dos passarinhos contrastava com o barulho metálico da cafeteira automática. Mauro estava sentado à mesa, imóvel, olhando para o vapor que saía da xícara. A cena da noite anterior insistia em voltar como um filme em câmera lenta. Teresa fechando o cofre, o cobertor sobre ele. A frase sussurrada. Algo dentro dele havia mudado, mas ele ainda não sabia nomear o que era. Talvez fosse incômodo, ou culpa, ou os dois. A governanta, Dona Inês, uma mulher experiente que trabalhava com a família havia mais de 20 anos, entrou na cozinha com passos curtos. — O senhor está bem, Dr. Mauro? Perguntou, percebendo o semblante distante. — Estou, Inês, só pensando. Ele girou a colher no café e, sem olhar diretamente para ela, perguntou. — A nova empregada, a Teresa, como ela tem se saído? Dona Inês hesitou por um instante. — É uma mulher correta, senhor. Trabalha muito, chega cedo, sai tarde. Não reclama de nada. E nunca... Mauro procurava as palavras. Nunca agiu de forma estranha? Estranha? Inês arqueou a sobrancelha. Se o senhor chama de estranho alguém que trabalha cantando baixinho e agradece até o resto do café, então sim, ela é bem estranha. Ele disfarçou um sorriso. Continue observando-a, disse com naturalidade. Quero saber se há algo diferente. A governanta o encarou com olhos firmes. O senhor ainda desconfia dela, não é? Mauro desviou o olhar para a janela. É só precaução. Mas a verdade é que nem ele acreditava mais nisso. O que o movia agora não era desconfiança. Era curiosidade. Enquanto Mauro passava o dia entre reuniões e telefonemas, Teresa continuava sua rotina com o mesmo zelo de sempre. Lavava, varria, cozinhava, sem saber que agora era observada de longe. Dona Inês, cumprindo a ordem do patrão, reparava em tudo, na forma como ela dobrava os panos, na delicadeza com que tratava os funcionários, até nas pequenas gentilezas, como separar marmitas para os jardineiros e seguranças. No final da tarde, Inês entrou discretamente no escritório. — Ah, senhor? — Sim? Se o senhor quer saber o que penso, essa mulher tem mais honestidade do que muito diretor que já vi entrar aqui de terno e gravata. Mauro ergueu os olhos, surpreso. Tanto assim? Ela é pobre, mas tem dignidade. E isso, Dr. Mauro,
Não se compra. Ele ficou em silêncio. Aquelas palavras ecoaram fundo. Não era a primeira vez que alguém lhe dizia algo parecido. A última pessoa a usar a palavra dignidade naquele tom havia sido seu pai, muitos anos atrás. Quando o expediente acabou, Teresa caminhou até o ponto de ônibus, com passos cansados. O uniforme ainda úmido na barra denunciava o quanto havia trabalhado. O vento frio da noite fazia o cabelo escapar do coque improvisado. Chegou em casa pouco depois das 7, um pequeno sobrado simples pintado de bege num bairro modesto. Ao abrir a porta, foi recebida por um abraço. "Mãe!" exclamou Lucas, um adolescente alto, de sorriso leve e olhar bom. "Ah, fiz o arroz." "Fez mesmo?" Ela sorriu, encostando a bolsa. "Então hoje eu só lavo a louça." Enquanto comiam, conversaram sobre o colégio, o time de futebol, as notas da escola. Lucas notou que ela parecia distante. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Ela pensou em contar o que havia acontecido na noite anterior, sobre o patrão dormindo na sala, o cofre aberto, o medo de ter feito algo errado. Mas desistiu. "Nada demais, meu filho. Só cansaço." Ele assentiu, sem insistir. Depois do jantar, ela sentou-se à beira da cama e contou as poucas notas que tinha na carteira. O aluguel venceria em uma semana. Respirou fundo e olhou para uma foto na parede. Ela e o falecido marido, sorrindo em frente à igreja. "A gente vai dar um jeito, Carlos", murmurou. "Eu prometo." Na manhã seguinte, Mauro chegou cedo à construtora. Tentou se concentrar nos relatórios, mas não conseguia. A imagem de Teresa, coberta de simplicidade, o perseguia como uma lembrança que não se apaga. Em determinado momento chamou Inês novamente. "Pode deixar, senhor", disse ela antes mesmo que ele falasse. Observei a casa inteira, nenhum centavo fora do lugar. "E os objetos que sumiram?" "Encontrei 2 deles. O relógio estava na gaveta do escritório e a caneta no bolso do seu casaco de inverno." Mauro baixou a cabeça. "Então fui eu." "Às vezes a gente procura culpados quando o problema está no espelho, senhor", respondeu ela com respeito. Ele não respondeu, mas dentro de si sentiu o peso da vergonha se misturar à admiração. À noite, ao chegar em casa, ouviu risadas na cozinha. Era Teresa conversando com o jardineiro sobre a horta dos fundos. Ela ensinava como plantar ervas aromáticas para usar no almoço e ria quando ele errava os nomes. A cena era simples, mas genuína. Havia nela uma paz que Mauro não lembrava mais como era ter. Ele se afastou devagar, sem ser notado, e foi para o escritório. Sentou-se à mesa, abriu a gaveta e tirou a caneta dourada que finalmente reencontrara. Olhou para ela por alguns segundos e sorriu, balançando a cabeça. E eu achando que era esperto. Naquela noite, enquanto a casa adormecia, Mauro ficou sentado na poltrona, observando as luzes do jardim refletidas no vidro da janela. Lembrou-se das palavras de Teresa, ditas na penumbra. "Nem sempre quem tem tudo dorme em paz." Era verdade. Havia algo na honestidade daquela mulher que o desarmava completamente. E quanto mais a observava, mais percebia que sua desconfiança dizia muito mais sobre ele do que sobre ela. Talvez por isso, no dia seguinte, Mauro tenha feito algo incomum para um homem como ele. Chamou Inês e disse: "Não precisa mais observar Teresa." "Não, senhor." "Não. Acho que já descobri tudo o que precisava saber." Inês sorriu. "Descobriu sobre ela?" Mauro desviou o olhar, pensativo. "Não, sobre mim." E assim, a dúvida que o movia não era mais sobre a honestidade da empregada. Era sobre o tipo de homem que ele havia se tornado. Enquanto Teresa, do outro lado da cidade, ajeitava o uniforme para mais um dia de trabalho, Mauro preparava o café com as próprias mãos, talvez pela primeira vez em muito tempo. Um pequeno gesto, simples e silencioso,
mas que marcava o início de uma transformação. A noite caiu sobre a mansão com uma serenidade incomum. Do lado de fora, o vento arrastava as folhas pelo jardim e a lua se refletia no vidro da sala principal. Mauro Fontes tentava se concentrar no livro aberto sobre a mesa, mas a mente vagava, inquieta. Desde o teste com Teresa, algo dentro dele não encontrava descanso. Era como se uma dúvida invisível o seguisse por todos os cômodos, sussurrando: será que ela é mesmo tudo isso que parece? Ele tentava afastar o pensamento, mas ele voltava, insistente, quase provocador. Naquela noite, o silêncio era diferente. Havia um som distante na casa, um leve ruído metálico vindo da cozinha. Mauro fechou o livro, ajeitou os óculos e se levantou com cuidado. Caminhou pelos corredores iluminados apenas pelas luzes de presença, cada passo ecoando no chão de porcelanato. O som continuava. Era uma mistura de porta rangendo e passos cautelosos. O coração acelerou. Não pode ser, pensou. De novo, atravessou o corredor até o fim e parou na porta da cozinha. Ele espiou discretamente. Lá estava Teresa. O cabelo preso num coque frouxo, o avental ainda sujo de sabão. Ela abria a geladeira com cuidado, retirava pequenos potes e os colocava em uma sacola. Mauro franziu o senho. Por um instante, a desconfiança antiga voltou com força total. Então era isso. Ele observou em silêncio. Teresa fechou a geladeira, pegou um pedaço de pão e o colocou na sacola também. Depois, apagou a luz e saiu pela porta lateral da cozinha, andando rápido pelo quintal. Mauro esperou alguns segundos e foi atrás. A brisa fria da noite o atingiu quando atravessou o jardim. Teresa seguia em direção ao portão dos fundos, com passos firmes, sem olhar para trás. Ele, escondido entre as sombras das árvores, observava cada movimento. A empregada atravessou a rua e virou a esquina. Mauro manteve distância. A curiosidade já havia vencido o orgulho. A caminhada durou poucos minutos, até que Teresa parou diante de uma casa pequena, de fachada velha, com uma janela mal iluminada. Ela bateu 2 vezes na porta. Um tempo depois, uma voz fraca respondeu lá de dentro. Teresa entrou. Mauro se aproximou o suficiente para ver pela fresta da cortina. Lá dentro, uma senhora idosa, de cabelos brancos e corpo frágil, estava deitada em uma cama improvisada. Teresa colocou a sacola sobre a mesa e começou a tirar os potes um a um. A voz da idosa era quase um sussurro. Você de novo, minha filha. Eu disse que não precisava. Precisa, sim, dona Olívia. Teresa respondeu baixinho com um sorriso. Eu trouxe sopa e um pouco de pão. Tá quentinho ainda. Mauro observava sem acreditar. A cena à sua frente parecia saída de outro mundo. O mundo que o dinheiro não compra. Teresa ajeitou o travesseiro da senhora, cobriu-a com o cobertor e limpou discretamente o chão ao redor da cama. Depois, sentou-se um instante, segurou a mão dela e começou a rezar em silêncio. O empresário, escondido do lado de fora, sentiu algo apertar o peito. Era como se cada gesto dela o confrontasse, lembrando-o de quantas vezes ele passara por pessoas como Dona Olívia, sem sequer olhar. Quando Teresa saiu, fechando a porta com cuidado, Mauro recuou para a sombra. Ela atravessou a rua novamente e ele a seguiu de longe, sem saber se estava fazendo aquilo por desconfiança ou por vergonha. Ao chegar de volta à mansão, ela entrou pela porta lateral, lavou as mãos e subiu as escadas para o quarto de empregados. Tudo sem perceber que o patrão havia testemunhado cada segundo. Mauro ficou parado na sala, sozinho, olhando para a janela escura. Sentia o coração bater pesado, como se estivesse preso entre o orgulho e a culpa. Sussurrou para si mesmo: essa mulher tem mais riqueza do que eu. Na manhã seguinte, o sol invadiu a sala com força, refletindo nas paredes brancas.
Mauro desceu para o café e encontrou Teresa servindo-o de jejum com a mesma calma de sempre. Nada na expressão dela denunciava a saída da noite anterior. Ele a observou por alguns segundos antes de dizer: "Você parece cansada, Teresa. Dormiu bem?" Ela hesitou por um instante. "Dormi, sim, senhor." E completou com um sorriso leve: "Só acordei cedo para adiantar o almoço." Mauro apenas assentiu, mas dentro dele a luta era outra. Uma parte queria confrontá-la, dizer que vira tudo. A outra queria apenas agradecer, por lembrar o que é humanidade. Durante todo o dia ele se pegava distraído. Enquanto assinava contratos, o rosto de Teresa voltava à mente. Enquanto falava com investidores, a lembrança da velha senhora na cama o fazia perder a concentração. À noite, de volta à mansão, Mauro subiu para o escritório. Abriu a gaveta onde guardava o relógio, a pulseira e os documentos. Por hábito, contou o dinheiro que sempre deixava no cofre. Tudo estava lá, milimetricamente organizado, mas ao olhar com atenção, notou algo que o fez franzir a testa. Havia uma pequena caixa de madeira no fundo da prateleira. Ele não se lembrava de tê-la deixado ali. Abriu-a. Dentro, encontrou a pulseira sumida semanas atrás e uma folha dobrada com sua própria letra. Guardar para conserto. Ele se sentou lentamente, apoiando a cabeça nas mãos. Meu Deus! Foi então que começou a procurar pelas outras coisas desaparecidas. O relógio de bolso estava na gaveta de documentos, o maço de notas, dentro do cofre secundário, o mesmo que ele próprio havia esquecido de revisar. Nada havia sido roubado. Nada. O peso da vergonha caiu sobre ele com uma clareza dolorosa. Não era Teresa quem precisava ser testada, era ele. Mais tarde desceu até o jardim. A noite estava calma e as luzes do quintal davam um tom dourado às flores. Teresa estava ali, regando as plantas, com o mesmo cuidado de sempre. Mauro ficou observando de longe. Não era apenas gratidão o que sentia, era admiração. Aquela mulher, simples e silenciosa, tinha algo que ele perdera há muito tempo. Paz. Ele respirou fundo e uma frase escapou quase sem querer. Eu a testei. E quem foi testado fui eu. Teresa ergueu o olhar, surpresa por vê-lo ali, mas Mauro apenas acenou com a cabeça e se afastou. Ainda não era o momento de falar, mas seria em breve. Naquela noite, ao deitar, Mauro entendeu enfim que o verdadeiro segredo não era o da empregada, era o dele. O segredo de ter vivido tantos anos rodeado de luxo, sem nunca perceber o valor da bondade simples, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. O sol mal havia surgido quando Mauro desceu as escadas em silêncio. A casa estava tranquila, tomada pelo cheiro de café recém-passado. Do lado de fora, as cortinas balançavam com a brisa suave da manhã, e por um instante ele quase voltou atrás. Quase desistiu de falar com ela. Mas a lembrança da noite anterior o empurrou adiante. Encontrou Teresa na cozinha, organizando os potes na prateleira. Ela vestia o mesmo uniforme azul, o cabelo preso de forma simples, e cantarolava baixinho enquanto limpava o balcão. Ao vê-lo, endireitou a postura um pouco surpresa. Bom dia, Sr. Mauro. Bom dia, Teresa. Ele hesitou antes de continuar. Podemos conversar um instante? Ela assentiu, secando as mãos no avental. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa? Mauro fez um gesto para que ela se sentasse à mesa. Ela hesitou sem entender. Não era comum o patrão convidá-la para se sentar. Quando o fez, manteve as mãos cruzadas sobre o colo com respeito. O silêncio durou alguns segundos. Mauro respirou fundo, os olhos fixos na xícara de café à sua frente. Ontem à noite, eu a vi saindo da casa. A voz dele era firme, mas sem dureza. Vi você levando comida escondida. O rosto de Teresa empalideceu. Ela tentou dizer algo, mas ele levantou uma das mãos, pedindo calma. Eu só quero entender. Por que fez isso? Teresa abaixou o olhar e a voz saiu trêmula.
Eu não levei por mal, senhor, respirou fundo. É para uma vizinha, a dona Olívia. Ela vive sozinha, doente, quase não come. Eu ia pedir, mas fiquei com vergonha. Tive medo de o senhor achar errado. Mauro ficou em silêncio. A sinceridade dela era tão desarmante que parecia preencher o ambiente. Ele se recostou na cadeira, observando o chão por alguns segundos. Medo de eu achar errado, repetiu num tom de reflexão. E eu achando que você estava me enganando? Ela levantou o olhar, confusa. Como assim, senhor? Mauro inspirou devagar, tentando escolher as palavras. Eu atestei, Teresa. Disse enfim. Achei que você estava roubando. Deixei o cofre aberto e fingi dormir para ver o que você ia fazer. O quê? A voz dela saiu quase num sussurro. Eu queria ter certeza. Ele desviou o olhar envergonhado. E naquela noite vi você fechar o cofre e ainda me cobrir com um cobertor. Teresa levou a mão à boca, chocada. O senhor viu? Vi. Ele assentiu lentamente. E me envergonhei como há muito tempo não me envergonhava. O silêncio que se seguiu foi denso, humano, pesado. A respiração dela ficou curta, o olhar marejado. Mauro continuou. Eu descobri que nada sumiu da casa. Tudo que achei que tinham levado estava exatamente onde eu mesmo tinha guardado. Forçou um sorriso amargo. Acho que quem precisava ser testado era eu. Teresa abaixou a cabeça, emocionada. Eu não guardo rancor, senhor. Deveria? Respondeu ele com sinceridade. Eu merecia. Ela ergueu o olhar, agora firme, calmo. Quem é justo não precisa temer ser testado, senhor. A frase saiu simples, mas carregada de sabedoria. Mauro ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era como se ela tivesse traduzido em uma linha tudo o que ele não conseguia expressar. Os olhos dele marejaram, mas ele desviou o olhar, tentando esconder. Eu passei a vida desconfiando de todos, Teresa. Disse, num tom quase confessional. Sempre achei que a lealdade tinha preço, que honestidade era a exceção. Mas ontem, fez uma pausa longa. Ontem eu percebi o quanto eu estava errado. Ela permaneceu quieta, ouvindo. O sol entrava pela janela, projetando uma luz dourada sobre os dois. Uma cena simples, mas carregada de significado. Mauro se levantou, apoiando as mãos sobre a mesa. Você me ensinou mais do que muita gente que carrega diploma. Ele respirou fundo. E eu precisava dizer isso olhando nos seus olhos. Teresa sorriu com humildade. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, senhor. É aí que você se engana, ele respondeu com voz baixa. Nem todo mundo faria. O silêncio voltou, mas dessa vez era leve, cheio de respeito. Ele se afastou da mesa, parando junto à janela. Lá fora, o jardim estava coberto de luz. Por um instante ficou apenas olhando as flores, como se procurasse nelas a resposta que passou a vida ignorando. Teresa, disse ele por fim, há quanto tempo você trabalha como empregada doméstica? Desde os 19, senhor. Ela respondeu sem hesitar. Já trabalhei em casas boas, outras nem tanto. Aqui é diferente. Diferente como? Perguntou curioso. Ela pensou por um momento. Aqui é mais solitário. A casa é bonita, mas triste. Parece grande demais para um coração só. Mauro engoliu em seco. Aquela frase atingiu em cheio. Por um segundo, ele não foi o patrão nem o milionário. Foi apenas um homem ouvindo uma verdade que ninguém tivera coragem de lhe dizer. Você tem razão, murmurou. É solitária mesmo. Teresa abaixou o olhar, desconfortável por ter dito tanto. Mas Mauro sorriu de leve, quebrando o peso da confissão. Acho que agora entendo o que você quis dizer naquela noite. Qual noite, senhor? Quando me cobriu e disse que nem sempre quem tem tudo dorme em paz.
Ela sorriu, envergonhada. O senhor ouviu isso também? Ouvi. E desde então, essa frase não sai da minha cabeça. Teresa tentou disfarçar o sorriso, mas os olhos marejados a entregavam. Eu falo demais às vezes. Não, Teresa. Ele respondeu com um tom de ternura que raramente usava. Você fala o necessário. E o necessário, às vezes, é o que a gente mais precisa ouvir. Ela baixou a cabeça, tocada. Por um momento, ficaram ali em silêncio, apenas o som do relógio preenchendo a cozinha. Mauro quebrou o silêncio com uma decisão repentina. A partir de hoje, quero que você reduza a carga de trabalho. Ela o olhou, confusa. Mas por que, senhor? Eu dou conta de tudo. Eu sei. Ele sorriu. Mas quero que tenha tempo para cuidar da senhora que você ajuda. E do seu filho também. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O senhor sabe sobre o Lucas? Sei. Ele respondeu com calma. E quero conhecer ele qualquer dia desses. Teresa assentiu, emocionada demais para responder. O ar entre os dois estava carregado de gratidão, uma mistura silenciosa de perdão e recomeço. Mauro se aproximou da porta, mas antes de sair, virou-se e disse: Teresa, se eu tivesse mais pessoas como você por perto, talvez minha casa deixasse de ser tão vazia. Ela sorriu, sem saber o que dizer. Obrigada, senhor. Não me agradeça. Ele respondeu, já caminhando para o corredor. Sou eu quem deve agradecer. Quando ele saiu, Teresa encostou as mãos na mesa e respirou fundo. Sentia o coração leve, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Sabia apenas que algo havia mudado, não apenas nele, mas nela também. No andar de cima, Mauro parou diante da janela do escritório. O jardim estava tomado de sol, e lá embaixo, Teresa voltava ao trabalho, varrendo as folhas caídas. Ele a observou por um longo tempo, até murmurar para si mesmo: a confiança é um luxo que eu não soube valorizar. Mas ela me devolveu isso sem pedir nada em troca. E pela primeira vez em muitos anos, Mauro sentiu orgulho não do que possuía, mas do que havia aprendido. E o que aprendera naquela manhã, ele nunca mais esqueceria. O dia seguinte amanheceu com uma leve garoa, e a mansão de Mauro parecia diferente. Não era o tempo, era o clima. Desde a conversa da manhã anterior, um ar de tranquilidade pairava sobre a casa, como se o peso de anos de desconfiança finalmente tivesse se dissipado. Teresa varria o corredor principal quando a governanta se aproximou, um pouco aflita. O senhor Mauro pediu que você se arrume. Ele quer falar com você pessoalmente. Teresa, surpresa, parou o movimento da vassoura. Falar comigo? Aconteceu algo? Não sei, ele só diz que é importante. A governanta sorriu de leve. E pediu para você colocar uma roupa mais bonita. Disse que vai sair com você. O coração de Teresa disparou. Arrumar-se? Sair com o patrão? Ela passou as mãos pelo avental tentando entender. Será que ele mudou de ideia? Será que vai me dispensar? A dúvida corroía, mas ela decidiu obedecer. Algum tempo depois, Mauro desceu as escadas. Terno cinza, semblante sereno, diferente do homem rígido de semanas atrás. Pronta, Teresa? Perguntou com um meio sorriso. Ela assentiu nervosa. Sim, senhor. Ótimo. Vamos dar uma volta. O carro preto deslizou pela estrada molhada. Teresa olhava pela janela, o rosto refletido no vidro. Reconhecia cada bairro, cada rua, até que as casas começaram a mudar de aparência. Os portões mais simples, os muros descascados, as calçadas tomadas por flores espontâneas. Era um contraste gritante com o luxo onde trabalhava. Ela não ousou perguntar nada. Mauro também não disse palavra. Apenas dirigia com um olhar distante, como quem carrega algo a revelar. Depois de alguns minutos, o carro parou diante de uma pequena casa de esquina. O portão de ferro estava gasto e o jardim tomado por mato. Ainda assim, havia algo acolhedor ali,
como se aquele lugar tivesse esperando alguém voltar. Teresa olhou em volta, confusa. Senhor, por que viemos aqui? Mauro respirou fundo, saiu do carro e deu a volta, abrindo a porta para ela. Quero te mostrar uma coisa. Caminharam até o portão. Mauro empurrou devagar e o rangido do ferro ecoou na manhã cinzenta. A casa parecia adormecida no tempo. As janelas empoeiradas, o chão de ladrilho antigo e o cheiro de madeira molhada. Mauro entrou primeiro e acendeu as luzes. O interior era simples, mas aconchegante. Uma sala modesta, cortinas floridas e uma parede repleta de quadros antigos. Teresa olhou ao redor, maravilhada e confusa. É uma casa linda, senhor, mas o que tem a ver comigo? Mauro pegou um molho de chaves no bolso e o estendeu a ela. Agora, Teresa, ela é sua. Ela arregalou os olhos, sem entender. Como assim, minha? Essa casa pertenceu à minha mãe. Ficou fechada desde que ela faleceu. Ele falou com voz calma, quase emocionada. Eu não tive coragem de vender, mas também nunca soube o que fazer com ela. Até agora. Teresa deu um passo para trás, o coração disparado. Senhor, eu não posso aceitar isso. Pode. Ele insistiu com firmeza. E deve. Ela balançou a cabeça nervosa. Não, senhor Mauro. Eu sou apenas sua funcionária. Não, Teresa. Ele interrompeu com suavidade. Você é alguém que me ensinou o que é confiança. Isso aqui não é presente, é reconhecimento. Ela levou as mãos à boca, os olhos marejados. Eu só fiz o que era certo, e é por isso que merece. Ele respondeu sorrindo. Gente que faz o certo mesmo quando ninguém está olhando é rara. Teresa respirou fundo, tentando conter o choro. Os dedos tremiam ao segurar as chaves. A imagem da casa em volta parecia distante, quase irreal. Eu não sei como agradecer, murmurou. Não precisa, Mauro respondeu. Só prometa que vai cuidar dela como cuidou da minha casa. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu prometo. Por um momento, o silêncio tomou conta. A chuva fina batia nas janelas e o som era suave, quase simbólico, como se o mundo também respirasse aliviado. Mauro andou pela sala, observando os móveis antigos. Minha mãe sempre quis que esse lar abrigasse alguém que valorizasse o que tem. Acho que ela ficaria feliz em ver você aqui. Teresa sorriu, emocionada. A senhora devia ser uma mulher boa. Era! Ele olhou para ela e completou. Como você. Ela baixou o olhar, tentando disfarçar o choro. E o senhor? Devia ser um menino difícil, não é? Mauro riu pela primeira vez em muito tempo. Era. Ainda sou, um pouco. Os dois sorriram. Por um instante, parecia que o peso dos anos se dissolvia naquela casa simples. A diferença social, o passado, as desconfianças, tudo se reduzia a duas pessoas unidas pela honestidade e pelo respeito. Teresa percorreu os cômodos, abriu uma janela e deixou o ar fresco entrar. A luz da manhã invadiu a sala e um raio dourado iluminou o retrato antigo de uma mulher sorridente. A mãe de Mauro. Ela parou diante do quadro com os olhos marejados. Ela tem um olhar bondoso. Tinha, respondeu ele com voz baixa. E é o mesmo que vi em você no dia em que entrou na minha casa. Teresa virou-se devagar, tocada pelas palavras. O senhor me viu assim? Vi. Só demorei a entender o que estava vendo. Houve um silêncio breve, profundo, cheio de significados, até que Mauro pigarreou e quebrou o clima. E o seu filho? Como ele está? O Lucas? Está bem. Trabalha meio período no mercado. É um bom menino, mas vive preocupado comigo. Diga a ele que essa casa é de vocês dois. Quero vê-la cheia de vida, de risadas, de cheiro de comida boa. Teresa levou as mãos ao rosto, as lágrimas caindo de vez. O senhor está me dando mais do que um teto. Está me devolvendo esperança.
Mauro se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. Às vezes, o que muda a vida de alguém não é o tamanho do presente, Teresa. É o tamanho do gesto. Ela assentiu, sem conseguir responder. Os dois ficaram ali por um instante, apenas ouvindo o som da chuva. Então, Mauro disse, tentando aliviar a emoção. Amanhã já quero ver o jardim sendo cuidado, hein? Pode deixar, senhor. Ela sorriu, enxugando o rosto. Vai ficar lindo. Lindo já está. Ele respondeu olhando em volta. Só precisava de você aqui. Saíram juntos, e quando fecharam o portão, Teresa olhou para trás. A casa parecia viva, como se reconhecesse o novo começo. Mauro caminhou até o carro, mas antes de entrar se voltou para ela. Teresa? Sim, senhor. Obrigado por me lembrar que o caráter ainda existe. Ela sorriu, e naquele sorriso havia a paz que ele buscava há anos. Enquanto o carro se afastava, Teresa ficou parada na calçada, as chaves apertadas nas mãos. Chovia de leve, mas ela não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, chorava não de tristeza, mas de gratidão. No retrovisor, Mauro olhou uma última vez e murmurou: que minha mãe te abençoe, Teresa. E pela primeira vez, aquele homem que viveu desconfiando do mundo sentiu que finalmente podia confiar em alguém e em si mesmo. O tempo passou rápido desde o dia em que Teresa recebeu as chaves da casa. 2 semanas depois, o pequeno imóvel já estava diferente. As paredes ganharam nova cor. O jardim começava a florescer. E o cheiro de comida simples se misturava ao som de risadas. Era sábado, e o sol atravessava as cortinas brancas da cozinha, iluminando o rosto de Lucas, que ajudava a mãe a pintar a janela. Mãe, você acha que o Sr. Mauro vai gostar do que fizemos? Perguntou o rapaz, com o pincel escorrendo tinta. Teresa sorriu, limpando a testa suada. Acho que ele vai ficar feliz de ver que a casa está cheia de vida outra vez. O som de um carro parando diante do portão interrompeu a conversa. Lucas correu até a janela. É ele! Exclamou com um brilho no olhar. Mauro desceu do carro, trazendo uma cesta de flores. Vestia roupas simples, bem diferentes do empresário elegante de antes. Ao ver Teresa, sorriu com ternura. Bom dia, espero que não esteja atrapalhando o mutirão. De jeito nenhum, senhor Mauro, respondeu ela, enxugando as mãos no avental. Ele olhou ao redor, admirado. O jardim, antes esquecido, agora exibia cores, margaridas, manacás e um velho banco de madeira restaurado por Lucas. A varanda tinha cortinas novas e o ar estava cheio de uma leveza que não cabia em palavras. Vocês transformaram tudo, disse Mauro, genuinamente impressionado. Parece outra casa. Teresa sorriu. O senhor só precisava deixá-la ter gente dentro. Casas vazias são como corações trancados. Só parecem grandes, mas por dentro ecoam solidão. Mauro ficou em silêncio. Aquela frase ecoou fundo. Ele, que vivera tanto tempo cercado de luxo e vazio, agora entendia o que realmente faltava. Entrou na casa, observando cada detalhe. Fotos de Teresa e Lucas na parede, uma toalha de crochê sobre a mesa, o aroma de café fresco no ar. Está perfeito, murmurou. A casa nunca esteve tão viva. Teresa ofereceu uma xícara de café e os três sentaram-se à mesa. Conversaram por horas como velhos amigos. Mauro falava menos sobre negócios e mais sobre lembranças, da infância, da mãe, dos tempos em que acreditava que dinheiro bastava. Sabe, Teresa, começou ele, olhando para a xícara, minha mãe dizia que quem só enxerga o ouro nunca vê o brilho das pessoas. Ela tinha razão, respondeu Teresa serena, porque o brilho de quem é bom não precisa de riqueza para aparecer. Lucas, curioso, olhou para o patrão. O senhor vai continuar a morar sozinho naquela mansão grande? Mauro sorriu, mas o olhar ficou distante. Acho que aquela casa já cumpriu o que tinha que cumprir.
Estou pensando em vender ou transformá-la em algo útil. Em quê? Perguntou Teresa. Ele a observou, pensativo. Ainda não sei, mas estou pensando em algo especial. Ela sorriu, emocionada. A senhora, sua mãe, ficaria orgulhosa disso. Espero que sim. Ele olhou para o teto, como se falasse com alguém que não estava mais ali. Acho que foi ela quem me guiou até aqui. O silêncio que seguiu era cheio de gratidão. Lucas levantou-se e foi buscar algo em um armário. Voltou com uma pequena moldura nas mãos. Mãe, mostra para ele. Teresa hesitou, mas entregou a Mauro. Era uma foto antiga. Ela, ainda jovem, ao lado do marido e do bebê no colo. Lucas. Ele se foi cedo demais, disse com um sorriso triste. Mas antes de partir, me disse uma coisa que nunca esqueci. Mauro ergueu os olhos curioso. O quê? Que a gente não leva o que tem, leva o que faz. Ela olhou para o filho e completou. E o que a gente faz com amor, fica. Aquela frase ficou suspensa no ar como uma oração. Mauro não respondeu de imediato. Apenas segurou a moldura por alguns segundos antes de devolvê-la com cuidado. Teresa, começou com voz emocionada. Você mudou mais do que uma casa. Mudou a forma como eu vejo as pessoas. Ela sorriu, enxugando as lágrimas discretamente. Eu só fui eu mesma, Sr. Mauro. E isso foi o suficiente, respondeu ele. Passaram-se algumas horas. Mauro se despediu, prometendo voltar no fim de semana seguinte. Mas antes de sair, Teresa o acompanhou até o portão. O vento soprava leve e o céu já abria um azul tímido depois da garoa. Senhor Mauro, ela disse chamando-o, posso te pedir uma coisa? Claro. Mas quando visitar o túmulo da sua mãe, leve flores por mim também e diga a ela que a casa dela virou lar outra vez. Ele sorriu, tocado. Direi, e direi mais, que ela deixou um anjo cuidando dele. Teresa balançou a cabeça sem graça. Eu só faço o que acho certo. Mauro abriu o portão, olhou para trás uma última vez e disse, às vezes, Teresa, os testes que fazemos nos outros são só espelhos para mostrar o que ainda falta dentro da gente. Ela sorriu e ele se foi. Alguns dias depois, Mauro estava diante do túmulo da mãe, um buquê de margaridas nas mãos. Colocou as flores com cuidado e ficou ali em silêncio. A brisa movia as folhas e ele murmurou, a senhora criou um bom homem, mas eu demorei a merecer esse título. Fechou os olhos e a imagem de Teresa e Lucas surgiu em sua mente. O riso, o cheiro de café, o jardim florido. Pela primeira vez, Mauro sentiu paz. Enquanto voltava para o carro, o sol começou a brilhar e ele entendeu. O verdadeiro valor não estava em testar a honestidade dos outros, mas em aprender a enxergar a bondade quando ela aparecia. E no fundo, ele sabia que a lição mais valiosa da sua vida tinha vindo da pessoa que o mundo talvez chamasse de empregada, mas que para ele se tornara o espelho daquilo que mais lhe faltava, humanidade. A casa agora tinha vida. O jardim florescia, o riso voltava e o silêncio pesado havia se transformado em paz. Mauro visitava Teresa e Lucas com frequência. Já não via uma funcionária, via uma amiga, quase uma família. E cada vez que olhava para aquela casa simples, lembrava-se de algo que jamais queria esquecer. O verdadeiro valor das pessoas não está no que elas possuem, mas no que elas fazem quando ninguém está olhando. Teresa, por sua vez, continuou sendo quem sempre foi, humilde, justa, leal. Ela não se orgulhava da recompensa, mas do caminho que percorreu para merecê-la. E assim, sem grandes discursos ou promessas, duas vidas tão diferentes se cruzaram para ensinar a mesma lição.
Às vezes, os testes que fazemos nos outros são apenas o espelho que a vida usa para revelar quem realmente somos. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Mauro, teria tido coragem de testar alguém que nunca te deu motivo para duvidar? Ou teria confiado no silêncio, na honestidade que se vê nos pequenos gestos? E se estivesse no lugar de Teresa, teria perdoado o patrão por duvidar da sua honestidade? Conta aqui nos comentários o que essa história te fez pensar e conta também de qual lugar você está nos acompanhando. Eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que às vezes o maior teste da vida não é descobrir quem é honesto. É descobrir se a gente ainda sabe reconhecer a bondade quando ela aparece. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.